Muito bem, quero dar início à sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2025. Saudar o seu Antônio, que sempre nos acompanha, as senhoras e senhores que estão nos ouvindo, também nossos colegas vereadores, obrigado pela presença. Hoje, pela ordem das bancadas, o MDB, depois os republicanos, PSDB, PDT e PP. Vou colocar em votação a ata número 35, de 26 de agosto de 2025, começando pela ordem das bancadas, vereadora Jaime Lucas. Aprovada. Vereadora Samanta conseguiu entrar, Gesiel? Então, vereador Renato Rodrigues, PSDB. Aprovada, presidente. Vereador André Madruga, do PDT. Aprovada, presidente. Matheus Garcia, PDT. Aprovado. Vereador Cássio Câmara, PP. Aprovado, presidente. Vereadora Vivian Alves, PP. Aprova a ata, presidente. Salientar que o vereador Wilson Jorge e a vereadora Samanta estão em Porto Alegre cumprindo suas tarefas por lá. Então, passo de imediato as correspondências recebidas por o Cássio. Cumprimentar o presidente. Eu cumprimentando o presidente, eu cumprimento meus demais colegas, seu Antônio, que está aqui hoje, exército de um homem só, pessoal que nos assiste pela internet, nossos funcionários, e passamos de imediato a correspondências recebidas em 25/8 de 2025. Ofício número 144 de 2025, o prefeito municipal encaminha respostas às proposições em resposta ao vereador Rogério Gomes de Moura. Requerimento número 143 e 144 de 2025, encaminhada para a Secretaria Municipal de Obras, para inclusão no cronograma de atividades. Em resposta ao vereador André Zambuja Madruga, requerimento número 147 e 157, os pedidos serão encaminhados à Corsã e à EGEA, pois em razão da má conservação das linhas de esgoto, está causando problema no calçamento. Solicitamos que esses pedidos também sejam reforçados pelos vereadores para aquela empresa. Em resposta ao vereador Renato Rodrigues, indicação número 58 e 63, encaminhada para a Secretaria Municipal de Obras para inclusão no cronograma de atividades. Indicação número 61, o gabinete do prefeito informa que já está em tratativas com a empresa dos Correios para solucionar essa questão. Em resposta ao vereador Wilson Jorge, indicação 59 de 2025, encaminhamos para a Secretaria Municipal de Obras para inclusão no cronograma de atividade. Indicação número 60 de 2025, o gabinete do prefeito informa que a construção dessa pista de caminhada é um projeto de governo e já está sendo estudado. Em resposta ao vereador Matheus Oliveira Garcia, requerimento número 156, encaminhada para a Secretaria Municipal de Obras para inclusão no cronograma de atividades. Ofício recebido em 27/8 de 2025, o prefeito municipal encaminha resposta às proposições. Em resposta ao vereador André Madruga, pedido de informação 39 de 2025, a administração instaurou sindicância para apurar a paralisação da obra. A empresa se propôs a retomar e concluir os serviços pelos valores originais, dentro do prazo contratual, vigente até o final do mês. A obra não apresenta riscos à população, sendo composta por etapas simples, remoção de camada vegetal, aplicação de brita e concreto, com devida sinalização. Quanto a possíveis prejuízos ao erário, ainda não há parâmetros técnicos para a mensuração. Ressalta-se que o município carece de normas atualizadas sobre passeios públicos, utilizando-se ainda o Código de Obras de 1971. Pedido de informação número 40 de 2025, o projeto pode ser alterado e solicitam-se os projetos mencionados para análise. A Zona Sul discute junto ao IP maior flexibilização de regras, visando facilitar a gestão municipal e ampliar benefícios a servidores. Pedido de informação número 41 de 2025, o total de repasse ao IP Saúde em julho de 2025 foi de R$ 272.712,54. Pedido de informação número 42 de 2025, encaminhado em anexo, conforme informações da Coordenadoria do CAPES, na área Helena Pires Barbosa. Pedido de informação número 45 de 2025, o ginásio da Vila Umbu integra as metas de gestão 2025-2028,
Sugere-se destinação de emenda impositiva para melhorias. Pedido de informação número 46, 2025, encaminhado em anexo conforme informações da farmacêutica Valéria Vieira e em resposta à vereadora Samanta Porto Rochel. Pedido de informação número 43, 2025, informamos que, como informado anteriormente à Casa Legislativa, fruto de emenda impositiva neste ano estão previstos para ocorrer até dia 31 de dezembro, tanto o retorno do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, assim como o Campeonato Municipal de Futsal, que inicia, como de costume, pós-eventos da Semana Farroupilha. Em tempo, informamos que já está concluídos os processos de contratação de empresas de arbitragem e segurança para os dois campeonatos, sendo futsal e futebol de campo. Pedido de informação número 44 de 2025, os campeonatos de futebol de campo, assim como o Campeonato Municipal de Futsal, frutos de emenda impositiva, devem ocorrer até o dia 31 de dezembro de 2025. Neste ano já foram realizadas atividades como pedaladas, jogos escolares e até mesmo o circuito Sesc de verão, de forma inédita com os recursos do Poder Executivo, do Poder Público. Cumpre informar que a Prefeitura, através de seus canais oficiais de informação, sempre dá divulgação às atividades esportivas. Em tempo, será de grande valia da nobre vereadora indicar emendas impositivas para as atividades esportivas de 2026, colaborando com a prática esportiva na cidade. Ficamos contentes com a preocupação na referida área. Ofício número 145 de 2025, o prefeito municipal encaminha o projeto de lei número 69 de 2025, que altera o artigo 5º, inciso 2 da Lei Municipal número 4.718, de 17 de julho de 2025, a qual dispõe sobre auxílio saúde aos servidores públicos municipais para fins de contribuição ao Plano de Assistência à Saúde, P-Saúde. Ofício número 146 de 2025 do Gabinete, o prefeito municipal encaminha o projeto de lei número 70 de 2025, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei Municipal número 4.230, de 22 de julho de 2015, e dá outras providências. Ofício número 147 de 2025, o prefeito municipal encaminha projeto de lei número 71 de 2025, que altera a Lei Municipal número 4.472, de 4 de agosto de 2022, para incluir a disponibilização de transporte de menor porte aos estudantes da Escola de Ensino Médio Família Agrícola da Região Sul, curso técnico em agroecologia, integrado ao ensino médio, e dá outras providências. Ofício número 25 de 2025, o Executivo Municipal informa a Câmara Municipal a celebração do convênio FPE número 4.926, 2023, com a Secretaria de Turismo, destinada à reforma de quadra poliesportiva, construção de cobertura e revitalização da Praça da Vila Umbu. O convênio repassou R$ 485.286,34, com contrapartida municipal prevista de R$ 58.221,53, totalizando R$ 543.507,87. Em anexo, segue o plano de trabalho aprovado pela Setur, contendo etapas, cronograma e plano de aplicação. Ofício número 16, 2025, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pierre Machado manifesta apoio integral à moção de apoio da Câmara Municipal, que solicita ao Governo do Estado e ao DAIR o início e conclusão das obras de asfaltamento da 608 entre a BR-293 e o município de Pedras Altas. O documento destaca a importância estratégica e social da obra para a região e coloca o sindicato à disposição para somar esforços em prol da sua realização. Proposições protocoladas PDT-1, PP3. Tramitando na Comissão Especial Temporária de Revisão da Lei Orgânica e Regimento Interno 2, projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 76 da Lei Orgânica do município de Pierre Machado e inclui os artigos 76A e 76B, relatoria a cargo do vereador Jaimira Fernandes Lucas, projeto aguardando pareceres. Projetos que tramitaram na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e ingressaram na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Projeto de Lei Ordinário número 67, 2025, de autoria do vereador Cássio Câmara Garcia, que designa o nome de rua como Marlene Dávila Peraça,
Relatoria a cargo do vereador Jaimir Fernandes Lucas, que orientou pela viabilidade do projeto e os demais vereadores da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aprovaram por unanimidade. Relator nomeado na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, vereador Jaimir Fernandes Lucas, que de imediato orientou pela viabilidade do projeto e os demais vereadores da comissão aprovaram por unanimidade. O mesmo está apto para votação na próxima sessão. Tramitando na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projetos que estão aguardando parecer. Projeto de Lei Ordinária, número 63, de 2025, de autoria da vereadora Samanta Porto Rochel, que inclui no calendário do município de Pedro Machado o Circuito Sul-Americano de Campeonato Som, Tuning e Rebaixados e dá outras providências. Relatoria a cargo do vereador Matheus Oliveira Garcia. Projeto de Lei Ordinária, número 64, de 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o troféu Luiz Henrique Chagas da Silva, a ser concedido durante a Semana Farroupilha de Pedro Machado e dá outras providências. Relatoria a cargo da vereadora Samanta Porto Rochel. Projeto de Lei Ordinária número 65 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que prorroga a vigência da Lei número 4.421, de 22 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Relatoria a cargo da vereadora Vível Moreira da Silva Alves. Projeto de Lei Complementar número 7 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano de benefícios do regime próprio da Previdência Social dos servidores efetivos do município de Pedro Machado e dá outras providências. Relatoria a cargo da vereadora Vível Moreira da Silva Alves. Projeto devolvido para ajustes e aguarda medidas do Executivo para continuar a tramitação. Tramitando na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, projeto de lei ordinário, número 62, de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. Relatoria a cargo da vereadora Vível Moreira da Silva Alves. Projeto de lei ordinário, número 66, de 2025, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2025, por excesso de arrecadação no valor de R$ 12.846.000. Relatoria a cargo da vereadora Vível Moreira da Silva Alves. Projetos aprovados na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e aptos para votação em plenário na próxima sessão. Projeto de lei ordinário número 56, de 2025, de autoria do vereador Rogério Gomes de Moura, que designa o nome da área verde da Rua 2 de Maio, passa vereador Haroldo Alves. Relatoria do projeto emendas 13 e 14, a cargo do vereador André Zambuja Madruga. O projeto e as emendas foram votados separados e aprovados por unanimidade. Projeto de lei ordinário número 61, de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a implementar o programa Banco de Ração e Medicações para Animais no município de Pedro Machado e dá outras providências. Relatoria a cargo do vereador André Zambuja Madruga, aprovado por unanimidade. Deliberações da ordem do dia. Leitura do demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária referente ao terceiro bimestre de 2025. Vereador Renato Rodrigues, favor realizar a leitura do seu parecer. Matéria, proposição 05 de 2025, emenda do projeto de lei demonstrativo e simplificado do relatório resumido da execução orçamentária, referente ao terceiro bimestre de 2025, conclusão do voto favorável. Por iniciativa do Poder Executivo, ingressou nessa Casa Legislativa o demonstrativo e simplificado do relatório resumido da execução orçamentária, referente ao terceiro bimestre de 2025. O ato continua. O expediente foi encaminhado para análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Conforme demonstra os dados apresentados, verifica-se que a receita corrente líquida no período alcançou 71.804,07,37. As despesas líquidas somaram 40.391,718,94. O resultado primeiro apurado foi de R$ 4.164.776,79.
fixada. O município atendeu os limites constitucionais mínimos exigidos para a saúde, 15% da educação, 25%. Diante disto, observo que se o Poder Executivo está cumprindo as metas fiscais previstas em conformidade com a legislação vigente. Diante do imposto a este relatório, entende-se o demonstrativo cientificado do relatório resumido da execução orçamentária referente ao terceiro bimestre de 2025, atende exigências legais, demonstrativo e equilíbrio fiscais do município. Assim, meu voto é favorável e sua aprovação é o voto, presidente. Muito bem. Foi lido o relatório. Agora gostaria que o Cássio lesse o requerimento em votação. Requerimentos em votação. Requerimento número 165 de 2025. A vereadora Vivian Moreira da Silva Alves, juntamente com a bancada progressista e o vereador Rogério Gomes de Moura, do Republicanos, em parceria com o Conselho Tutelar, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer, após ouvido deliberado em plenário desta Casa Legislativa, a realização do seguinte evento. Evento em comemoração ao Dia das Crianças, a ser promovido no mês de outubro de 2025, com atividades recreativas, culturais, esportivas e de lazer, destinadas às crianças do município, visando proporcionar um momento de integração, diversão e valorização da infância. Justificativo, o presente requerimento tem como finalidade oportunizar às crianças do município um dia especial de celebração, marcado por brincadeiras, atividades lúdicas e confraternização, reforçando a importância do cuidado, da proteção e da valorização da infância. Trata-se de uma ação de grande relevância social que promove inclusão, bem-estar e momentos de alegria para as nossas crianças, fortalecendo ainda mais os laços comunitários. Diante do exposto, solicitamos a apreciação e aprovação do presente requerimento pelos nobres colegas parlamentares. Muito bem, então vou colocar o requerimento 165 em votação pela ordem das bancadas. Vereador Jaime Lucas. Aprovado. Vereadora Samanta. Aprovado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Renato Rodrigues. Aprovado, presidente. Vereador André Madruga. Aprovado, presidente. Vereador Matheus Garcia. Também aprovo. Vereador Cássio Câmara. Aprovo, presidente. Vereadora Vivian Alves. Aprovo, presidente. Vereador Wilson Jorge não se encontra, né? Tá, muito bem. O vereadora Samanta, a título de aqui, antes da senhora entrar, nós aprovamos a ata 35 da sessão plenária ordinária passada. Gostaria de saber, a senhora aprova a ata também, vereador? Aprovo sim, presidente. Muito bem, muito obrigado. Então, retorno a palavra ao Cássio para ler mais requerimento. Requerimento número 167 de 2025. A vereadora Vivian Moreira da Silva Alves, nos suas atribuições legais e regimentais, requer, após ouvido e deliberado pelo plenário desta Casa Legislativa, a realização dos seguintes eventos, a serem promovidos no mês de outubro, evento vereador Mirim, conforme previsto no Decreto Legislativo 76, 2022, a ser realizado em parceria com as escolas do município, visando estimular a participação dos jovens no processo democrático, proporcionando-lhes conhecimento sobre o funcionamento do Poder Legislativo e a importância da cidadania. Semana da Juventude, com a promoção de atividades educativas, culturais e de integração, oportunizando espaços de diálogo e valorização da juventude pinheirense. Justificativa, a realização do evento Vereador Mirim e da Semana da Juventude justifica-se pela importância de estimular a participação dos jovens no processo democrático, aproximando do Poder Legislativo e fortalecendo o exercício da cidadania. Além disso, as atividades propostas oportunizam espaços de diálogo, integração e valorização da juventude pinheirense, contribuindo para a sua formação social, cultural e política. Diante disso, a realização de tais eventos representa um investimento no futuro de Pinheiro Machado, reforçando o compromisso desta Casa Legislativa com a educação, a cidadania e o fortalecimento da juventude. Apto à votação.
Muito bem, requerimento 167, colocado em votação pela ordem das bancadas, vereador Jaime Lucas. Aprovado. Vereadora Samanta Rochel. Aprovo o requerimento, presidente. Vereador Renato Rodrigues. Aprovo o requerimento, presidente. Vereador André Madruga. Aprovo o requerimento, presidente. Vereador Matheus Garcia. Aprovo o requerimento. Vereador Cássio Câmara. Aprovo o requerimento, presidente. E vereadora Vivian Alves. Aprovo o requerimento, presidente. Requerimento 167, aprovado por unanimidade. Requerimento número 168 de 2025, o vereador Cássio Câmara Garcia, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente requerer a Vossa Senhoria que, após ouvido deliberado pelo plenário desta Casa Legislativa, seja encaminhado ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, solicitando informações sobre a interdição ao tráfego de veículos pesados na ponte sobre o rio Piratinizinho, na localidade do Campo Martins. Em especial, solicita-se esclarecimento quanto ao prazo previsto para a liberação da ponte para o tráfego de veículos pesados, bem como eventuais providências adotadas para a recuperação da mesma. Justificativa. A presente solicitação justifica-se pela necessidade de obtenção de informações precisas sobre a interdição da ponte sobre o rio Piratinizinho, na localidade do Campo Martins, a qual impede o tráfego de veículos pesados. Tal situação impacta diretamente no transporte de cargas, logística local e o desenvolvimento econômico do município e região, gerando transtornos tanto à população quanto às empresas que dependem do trânsito regular desta via. Esclarecer o prazo previsto para a liberação da ponte, bem como as providências adotadas para a sua recuperação, é fundamental para que esta Casa Legislativa possa exercer sua função fiscalizadora e informar adequadamente a comunidade, garantindo transparência e segurança no uso da infraestrutura viária do Estado e da União. Muito bem, então vou colocar o requerimento 168 também em votação pela ordem das bancadas. Vereador Jaime Lucas, do MDB. Aprovado o requerimento, presidente. Vereadora Samanta Rochel, MDB. Aprovo o requerimento, presidente. Vereador Renato Rodrigues, PSDB. Aprovo o requerimento, presidente. Vereador André Madruga, PDT. Aprovo o requerimento, presidente. Vereador Matheus Garcia, PDT. Aprovo o requerimento. Vereador Cássio Câmara, PP. Aprovo o requerimento, presidente. E vereadora Vivian Alves, PP. Aprovo o requerimento, presidente. Requerimento 168, aprovado por unanimidade. Passo de novo a palavra para os projetos de lei em votação. Projeto de lei em votação, projeto de lei ordinário número 60 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências. Relator nas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o vereador Jaime Irã Fernandes Lucas. Parecer número 58, 2025, processo do protocolo 1018, 2025. Autor, Poder Executivo, datado em 29 de julho de 2025. Relator Jaime Lucas. Emenda do projeto de lei, reestrutura o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências. Por iniciativa do Poder Executivo de Pinheiro Machado, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 60, 2025, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências. Ato contínuo foi encaminhado para aparecer ao Instituto de Assessoria IGAN e ao Jurídico Interno, bem como as comissões permanentes dessa Casa. Não havendo óbitos legais e formais para a tramitação, o parecer jurídico opina pela viabilidade do PL. Conclusão. Diante da análise realizada e da inexistência de óbitos legais ou regimentais, esta relatoria entende que o projeto de lei número 60, 2025, apresenta mérito e relevância para o aprimoramento das políticas públicas de saúde ao promover a reestruturação do Conselho Municipal de Saúde. Sendo assim, eu, na condição de relator, encaminho o meu voto favorável. Sala das Relações das Comissões, 18 de agosto de 2025. Muito bem, vou colocar o projeto 60 em votação pela ordem das bancadas. Vereador Jaime Lucas, do MDB. Aprovado. A Samanta Rochel, MDB. Aprovo o projeto, presidente. Vereador André Madruga. Desculpe. Vereador Renato Rodrigues, pela ordem das bancadas, PSDB. Aprovo o projeto. Vereador André Madruga, PDT. Aprovo o projeto, presidente. Vereador Matheus Garcia, PDT. Aprovo o projeto. Vereador Cássio Câmara, PP. Aprovo o projeto. E vereadora Vivian Alves, do PP.
Aprovo o projeto, presidente. Portanto, o projeto de lei ordinária número 60, aprovado por unanimidade. Quero, antes de mais nada, pedir para as bancadas do MDB e do PP que indique um membro para a comissão dos limites, a comissão para tratar os limites, tendo em vista que eu e o Renato Rodrigues somos bancada de um só. Nós, os dois, manifestamos que queremos fazer parte. O PDT, acho que indicou o Matheus, né? Matheus, presidente, está Tá. indicado. Tá? E vocês depois, gostaria que vocês, dentro do possível... Eu vou conversar com a vereadora e daí dou resposta. Tá? Dentro Amanhã, do possível, a partir da manhã. para nós já começarmos terça-feira que vem, já montarmos, já começar essa comissão para trabalhar a partir das 16, depois nós vamos ver se vai ser 16 horas ou 16h15, tá bem? Terça-feira será. Também, a líder do governo parece que tem que dar entrada num projeto, né? Tem a bondade. Isso, presidente. Quero dar entrada num projeto, ofício número 148/2025 do gabinete. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a Vossa Excelência para a apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 072/2025, que fixa a adicional de insalubridade aos agentes de combate a endemias e aos agentes comunitários de saúde e dá outras providências. Solicito ainda que o referido projeto tramite em regime de urgência. Muito obrigada, presidente. Muito bem, vamos para os registros por proposições, pela ordem das bancadas, vereador Jaime Lucas, do MDB. Cumprimento o presidente, cumprimento os colegas vereadores, público presente e as pessoas que estão nos assistindo nesse momento nas plataformas digitais da Câmara de Vereadores e através do Facebook. Eu fiquei satisfeito, embora não tivesse presente ontem na reunião que estavam os sindicatos, funcionários públicos, para tratar de dois assuntos de suma importância, que foi a insalubridade e o FaceCar, de que se chegou a uma conclusão de acerto. Ótimo que isso aconteceu. Deu muita polêmica, deu muita discussão, mas aí dentro da democracia é assim mesmo que funciona. Então, fico muito contente que se achou um caminho correto. Eu quero me dirigir aos colegas vereadores sobre o projeto 65. Eu vou pedir para os colegas que nós tenha celeridade nesse projeto pela importância. Eu vou ler só a emenda que prorroga a vigência da Lei 4421, de 22 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Esse recurso é um valor acima de 4 milhões e pouco, com o objetivo de infraestrutura, calçamento, principalmente na zona norte. Ontem se discutiu e se levantou a questão que no projeto de lei anterior, da Lei 4.421, de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar a mesma operação, mas que diz do corpo do projeto que era para a compra de patrola, na troca de LED e infraestrutura. Como esta lei está catalogada lá no BRDE, é pela 4421, que foi catalogada, não tem, e se ventilou essa possibilidade, vereador André, de nós entrar com a lei nova, e vai demorar isso, demora. Então, eu peço para os senhores que nós dê celeridade nesse projeto, porque todos os municípios correm atrás de recursos. Como o município de Pinheiro Machado foi contemplado com este valor, que é de suma importância, eu acredito que nós podemos, sim, emergencialmente, presidente, que nós dê essa condição mínima de que o prefeito cele essa contratação desse recurso de suma importância. Então, é um apelo que eu faço a todas as bancadas, a todos os vereadores, capitaneada pelo nosso presidente Rogério Moura. Outro assunto que eu quero trazer em pauta aqui, e eu vi agora há pouco o nosso secretário falando de uma documentação enviada ao DENIT. Chegou ao ponto, para mim isso é o cúmulo,
é o cúmulo que está acontecendo. A artéria da produção da região sul se chama 293. Ponto. É desde o Porto até a Uruguaiana, quando atravessa para a Argentina. Então, não é possível que nós fique nessa pendenga já de 6 meses, brincando de calçar uma ponte, interrompendo o trânsito todo o tempo, onde só pode carros leves passar. Mas e o resto? E aí eu fico assim até... Não quero que os prefeitos levem como crítica, mas eu acho que deveria ter uma tomada de decisão muito mais forte dos prefeitos da região, até porque as duas cidades polo da região, Bagé é administrada pelo PT, Pelotas também é administrado pelo PT. Então, são prefeitos que têm força junto ao governo federal, o Leaneg também, e o Folador, que também hoje veste a camiseta do Grêmio, mas do MDB, mas sempre a vida toda foi PT. Então, não é possível que nós tenha que aturar esse papo furado de que veio chuva, balançou as pilastras, não sei o quê. Pô, então diz assim, ó, esta ponte vai ser demolida. Nós temos que ter outra alternativa. Se avizinha a plantação de soja e de arroz agora, está se avizinhando. Tudo passa do Porto de Rio Grande nessa direção, descendo até Uruguaiana. E eu não vejo um movimento que, com clareza, que nos dê a garantia, vereador Renato, de que nós vamos ter um tráfego, pelo menos meia pista. Porque agora nem meia pista nós temos, só para carro leve. Agora, e que dê o abastecimento do supermercado, de outro segmento comercial, não tem uma alternativa a não ser fazer a volta por Canguçu, Santaninha e entrar na 153 para depois nós entrar na 293, tanto para lá como para cá. Então, presidente, eu acho que nós temos que fazer um movimento, não adianta só um papelzinho, um documento, e boto na gaveta. Hoje eu tentei, já que nós todos vamos estar em Porto Alegre, junto ao Fórum das Águas e o Cideja, de que nós aproveitássemos a oportunidade, já que nós estamos em Porto Alegre, os 7 municípios estarão lá, que nós marcássemos uma audiência com o DENIT. Qual é a resposta que eu tive? Que o diretor do DENIT estava acompanhando uma comitiva no estado do Rio Grande do Sul. Essa resposta, para mim, não me satisfaz em nenhum momento, porque não é possível que esses diretores não tenham o mínimo de sensibilidade de que a nossa região, além de ser a região mais sacrificada, como sempre foi sacrificada, e a mais pobre do Rio Grande do Sul, tem esse tratamento tão desprezível. Isso é um tratamento desprezível, vereador André. Não é possível que nós vamos carregar por todo o tempo e nós ficar pacientemente sem dizer nada. Pelo menos, presidente, barulho nós temos que fazer. Nós temos que fazer barulho. Que parta dessa casa, então. Vamos chamar os nossos deputados do PDT, do MDB, do PP, do Republicano, do PSDB e vamos bater pé, já que ninguém se importa, pacificamente, não está nem aí. Então, é minha indignação e eu quero registrar aqui nessa casa de que não é possível mais nós ser tratado dessa forma, presidente. E já lhe peço que após a minha fala, o senhor me dê licença para me retirar, que eu tenho a minha agenda para cumprir, juntamente com meu colega vereador Matheus Garcia. Muito bem, vereador Jaime, não tem problema. Vou, já com autorização dos demais aqui, vou passar a palavra então para o Matheus Garcia, mudar um pouco a ordem aqui das bancadas para que os dois possam sair mais cedo. Obrigado, presidente. Agradeço a compreensão dos colegas. Quero dar uma boa noite a todos, as pessoas que nos assistem, os colegas vereadores e vereadora. Vereador Jaime, aquela escora da porta, sabe, da ponte,
representa assim, é um serviço que era para ser feito por um adulto e foi feito por um guri, sabe? Que está iniciando as atividades. Dá para ver naquela foto um pouco isso. Mas a gente entende que precisamos ter prioridade numa via tão importante. Estamos juntos nesse pleito, nessa luta. Trago aqui informações importantes sobre recursos para o nosso município, e quero dizer que, juntamente aqui com meu colega André, nós recebemos o deputado federal Pompeu de Matos aqui no município, nem me recordo o mês, pois o André pode até dizer, mas nós reunimos com o Sindicato dos Trabalhadores, junto com o presidente da PAI, com associações dos estudantes, e conseguimos um recurso nas 3 áreas, né, para atender essas 3 demandas, né. Nós temos, já havíamos comentado sobre 100 mil que vem no sistema SUAS, que se dirige então para a PAI, né. Nós temos 150 mil que ele vem num conjunto de uma emenda para o Hospital da Colônia Nova, que atende uma demanda do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? 300 mil, que 50% para o município de Pedro Osório usar esse crédito, e 50% para o município Pacientes de Pinheiro Machado. Então, temos 150 mil aportado para prestar serviços de cirurgias de média complexidade por pacientes de Pinheiro Machado. Esse acordo já existe entre o município de Pedro Osório e o hospital, é um acordo verbal. O deputado indica o recurso, tem outros municípios também, sei que o deputado Marcon indica recurso para que o município de Ulha Negra possa enviar os pacientes para aquele local de saúde. Nós temos uma amizade com o vereador Paulo, que também articula recurso nessa ordem já de outros exercícios, e conseguimos que, com a autorização dele lá no município de Pedro Osório, a gente já encaminhou pacientes de Pinheiro Machado, através do sindicato, para fazer pequenas cirurgias, antes mesmo de nós ter o recurso. O acordo é que o recurso que chega agora desse ofício, o hospital vai administrar, né, aquilo que ele gastou com o paciente de Pinheiro Machado. Quando chegar o recurso desta emenda, ele vai aportar esse crédito para o município de Pedro Osório, que fez esse atendimento autorizado. Também tivemos uma reunião em Brasília, em maio, entre o prefeito Ronaldo, eu e o deputado Pompeu. Nós conseguimos se reunir lá no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Lá a gente conseguiu fazer um acordo. Nós temos aqui o ofício, também juntamente com o vereador André, quando o deputado esteve aqui. Ele aportou um recurso que vai ser utilizado na área da saúde, mas com o propósito que isso trará um fôlego para o município, né, nos cofres públicos. Essa emenda de 120 mil, a proposta é que libere espaço no orçamento e possa fortalecer a possibilidade de um aporte de recursos para o transporte universitário do recurso livre do município. Ou seja, nós direcionamos o recurso, o município, por exemplo, faz o aporte do recurso da emenda para o hospital, o recurso livre que o município usaria para fazer esse aporte, ele poderá fazer o auxílio para o transporte dos estudantes. Então, isso está acordado. Nós recebemos um ofício na atenção básica, o prefeito disse que na atenção básica ele não conseguia fazer esse acordo, mas que na média e alta complexidade ele consegue. Então, diante deste acordo entre o prefeito, a nossa bancada, o vereador André e o deputado, né, o recurso que vem da emenda vai ser destinado à saúde integralmente, tem que ficar bem claro isso. O que a gente quer é que o fôlego financeiro do orçamento próprio do município, por exemplo, se o município aporta 40 mil por mês,
que esse fôlego que a emenda vai trazer para o repasse de recursos para a saúde, o recurso próprio do município seja usado para ajudar a Associação dos Estudantes que viajam para outros municípios. Esse é o acordo. Deixar muito claro que nós estamos tratando de que a emenda seja utilizada na sua íntegra, na finalidade que ela vem, que é para a saúde, e o fôlego financeiro do orçamento seja utilizado para fortalecer o transporte. Dito isto, tivemos ontem participando da audiência pública, do executivo, do sindicato. Importante, o tema foi questionado, foi esclarecido, bastante dúvidas do pessoal que esteve aqui, e serviu para dar clareza com como é que está acontecendo e como é que o executivo pretende resolver as dificuldades. Mas o que é evidente que vem se acumulando problemas, né, para o servidor. 2025 tem sido um ano difícil para o funcionalismo. Embora que os salários estejam em dia, eles acumulam problemas, como teve agora a questão do vale que está bloqueado, temos a questão da insalubridade, né? E a questão do IP Saúde também é outra questão que traz um problema para o servidor, para os dependentes que tiveram que sair, né? A proposta de Pinheiro Machado, que foi aprovado aqui, tentamos de todas as formas melhorar, é uma das mais frágeis do Estado, de menor aporte, muito tímida diante da necessidade. Então, por isso eu digo que 2025 não tem sido um ano muito bom para o funcionalismo que vem. Recebeu um aumento de 5,20, que ontem a gente ouviu aqui, funcionário que diz que recebeu R$50 de aumento, e agora o desconto da insalubridade foi 200. Então, se colocamos no lugar desses servidores, né, enquanto não resolve essa situação, o quanto isso significa, e quanto menos é o salário do servidor, nós sabemos que a ginástica para poder controlar suas contas básicas da família, maior é o desafio. Quero também registrar que fui procurado hoje à tarde por usuários aí da estrada do Pasto Banhado. Eu não fui em loco verificar, eu estou relatando a situação que um usuário me trouxe, que a obra está paralisada, ou se começou foi hoje, se recomeçou, né? Então, uma etapa foi feita e a demora para a retomada da continuidade da obra que está preocupando o pessoal que tem caminhão grande para levar insumos para aquela localidade, não passa lá pelo Batalha, e que também aquela lá onde foi colocado uns bueiros, uma coisa lá, está praticamente, se vier uma chuva volumosa, vai comprometer também a passagem lá até de veículos, né? Então, pedir então que o executivo traga esse alerta para o executivo, para que possa daqui a pouco dar uma olhada com a empresa. Ainda a pessoa que relatou o problema disse, hoje tem tantas ferramentas, tem um produto que aplica no concreto para pressar a cura, não precisa todo esse tempo, porque já foi dito aqui que foi feita uma etapa e tinha que respeitar o tempo de cura para fazer a retomada da obra. Então, isso está preocupando o pessoal ali daquela localidade. Também, na região aqui das Alegrias, eu conversei com o Anselmo sexta-feira, hoje recebi também produtores rurais dali, uma situação que está muito ruim, o pessoal tendo que fazer desvios. Ali tem um bueiro na Cancela de Ferro, que devido a esse trânsito que teve bloqueado na RS 608 por causa das obras, aumentou o tráfego de veículo, e o pessoal está dizendo que vai ter problema naquele bueiro lá da Cancela de Ferro, que é um local que, quando dá umas enxurradas, é a única saída para aquele pessoal da quarta zonas lá. Então, precisamos que a Secretaria de Obras também fique alerta com essa situação, contando toda aquela região ali perto do Sobrado, ali
também indo para os assentamentos próximo do seu Antoninho, tem um local difícil ali para o pessoal transitar. Então, pedimos ao Executivo que possa dar uma olhada e resolver essas questões. E, por fim, finalizo dizendo que nós estamos indo na comitiva do CIDEJA, do Fórum das Águas, para algumas agendas amanhã e depois, também algumas agendas na sexta-feira em Porto Alegre, né? Amanhã as agendas acontecem lá em Esteio. Temos aí o tema da RS 608, temos também levando uma pauta que a gente propôs para o fórum incorporar no seu plano de atividades. Nós vamos reunir com o representante da CMPC e a gente vai pedir o quê? Nós vamos pedir o projeto técnico de engenharia. É isso que a gente está pedindo para 2 pontes, a ponte torta de Piratini e a ponte do Arroio Boeci. Também tem agenda com o secretário de Transporte e Logística, que vai também tratar essa questão da RS. Tem o secretário adjunto da Secretaria da Metropolitana lá, que está tratando esses planos, todo o plano Rio Grande ali. Também foi uma agenda que nós construímos para que os municípios possam conhecer tudo que é possível ser apresentado de projeto com esse recurso que o Estado está deixando de pagar a dívida da União. Então, nós teremos uma importante reunião com o pessoal para a gente poder ver alguma possibilidade de investimento para o nosso município. Seria isso. Também peço permissão do presidente para me afastar para a gente viajar. Boa noite. Boa noite, vereador Matheus. Boa viagem para vocês. De imediato, passo para o vereador Renato Rodrigues para suas considerações. Agradeço meu espaço, presidente. Muito bem, vereador André Madruga, então, com a palavra. Vou utilizar o espaço daqui, presidente. Então, boa noite ao senhor presidente. Estendo a saudação aos demais colegas vereadores. Boa viagem, Matheus. Senhores e senhoras que nos acompanham pelas redes sociais, vocês que estão em plenário hoje aqui, hoje vou nominá-los, né? Não são muitos hoje, Pedro, seu Antônio, Juscelane e o Gildo, que nos acompanham mais uma noite aqui, os funcionários da casa, trabalhando nessa noite, as pessoas que vão nos assistir durante a semana, colegas vereadores, que têm sido várias pessoas, as pessoas, porque a gente acaba conversando com essas pessoas durante a semana, nos passando informações, nos cobrando informações, e a gente acaba trazendo as demandas aqui através delas. E essa semana eu tenho um pedido de providências, deixar bem claro aqui, a pessoa pediu que eu relatasse bem, é na Avenida Gervásio Tavares, 1071, é uma rua que está em péssimo estado de conservação, precisa muito de uma manutenção. 2 situações, não vou me estender muito hoje, mas nós não podemos deixar de falar da audiência pública que tivemos ontem aqui, audiência pública promovida pela Prefeitura Municipal, e eu quero deixar bem claro aqui hoje, para que fique constando em ata, inclusive, os compromissos que o prefeito municipal assumiu ontem junto aos servidores aqui nesta casa. Vamos dividir aqui em 2 assuntos, né? Do Vale Refeição, que até dia 10 deve estar solucionado a situação do Vale, da parte administrativa, para que dia 15 os servidores possam receber normalmente. Então, ficou um compromisso aqui nesta casa ontem, para que isso ocorra durante esses próximos dias. Então, para a gente poder, pelo menos, passar um pouco de calma, um pouco de tranquilidade para os servidores. Ficou o compromisso que ninguém vai ter prejuízo dos servidores e que, possivelmente, dia 15 consigam receber de forma correta, já num cartão que será emergencial por 6 meses, até se fazer os ajustes necessários. E ainda do Vale, um compromisso do prefeito também ontem aqui, instigado por nós aqui ontem, que esse compromisso ele já tinha feito em determinados momentos, Vivi, mas quanto mais público nós tornarmos as ideias, quanto mais nós conseguirmos que as pessoas tenham conhecimento, isso mais ajuda, e não é só pela cobrança, é que as pessoas possam também com a energia positiva, onde se falou em energia positiva aqui, se pediu energia positiva, eu acho que todos nós trabalhamos para que a energia seja sempre positiva,
Mas, claro, dependemos das condições, né? Dependemos do trabalho, dependemos das partes técnicas, jurídicas, que em abril do ano que vem, quando terminar de pagar os vales atrasados, nós vamos sentar e vamos acertar esse valor desse vale hoje, um valor feio para o nosso município. Quero dizer que tem uma cidade que ele está gerenciando, que está pagando em dia, beleza, mas eu fico às vezes com vergonha do valor do nosso vale aqui. De hoje fazer parte da administração, mesmo sendo do Poder Legislativo, a gente se considera da parte da administração do município, da parte fiscalizatória, né? E da parte da legislação, mas a gente faz parte. Então nós queremos um município pujante, queremos um município para frente, com um servidor satisfeito. Então, em abril, vamos sentar com o prefeito e, da melhor maneira possível, melhorar esse valor do vale. E da insalubridade também, com compromisso, mais uma vez, ontem do prefeito, que nós já tínhamos esse compromisso em reunião. Ontem esse compromisso se tornou público, aqui nessa casa também, no plenário Walter Zambuja, que nenhum servidor vai ter nenhuma perda. Servidor que fizer jus, que estiver dentro das qualificações para ganhar a insalubridade, para fazer jus à insalubridade, não terá prejuízo, mesmo quem não recebeu esse mês. Sabemos que é ruim, claro, eu já recebi salário atrasado, já não recebi direito, já tive direito retirados pelo Estado, é muito duro. Mas, pelo menos ontem saímos daqui com um compromisso do prefeito que estava sentado aí no lugar do presidente ontem, né, presidente? Essa casa ontem, essa casa é do povo, é de todos, e ontem ela era mais da prefeitura do que nossa. Fizemos parte aqui das discussões, porque é nosso interesse também. Mas, pelo menos ficou os compromissos firmados. Não me agrada muito de termos que estar discutindo depois. Então, fica um pedido para o governo municipal também, que as discussões, principalmente quando envolverem funcionário público, principalmente, todas devem ser feitas antes. Infelizmente, nas duas situações, estamos fazendo discussões a posterior. Mas, por favor, Executivo Municipal de Pedro Machado, qualquer situação de mudança de legislação que seja envolvendo o servidor público, estamos à disposição. Essa casa está sempre aberta, Renato, para o diálogo, para a conversa, preferencialmente antes de se instalarem os problemas, para que possamos tentar preveni-los, porque remediar sempre é mais doloroso. Eu sei que vai ser doloroso para o servidor, mas pelo menos os dois problemas que se apresentaram com remédio, com soluções. Entrando no projeto de lei também do IP, já vamos levantar a discussão, o vereador Jaime hoje levantou a discussão, acho interessante também levantar essas discussões entre nós aqui. Ele ameniza, mas não resolve. Então já vamos, de antemão, já quem sabe instigar também e provocar o governo municipal, que está entrando com o projeto de lei para incluir, para aumentar a idade dos dependentes. Eu ainda não estou satisfeito, os servidores não estão satisfeitos. Nós precisamos de uma forma mínima que o município consiga aportar, minimamente que seja os dependentes dos nossos servidores, nem que seja de forma mínima. Então, é uma discussão para que nós possamos fazer. E encerro hoje, reforçando o anúncio do colega Matheus, bancada do PDT e a gente que é marinheiro de primeira viagem vai aprendendo com os mais antigos, aprendendo com o Matheus, aprendendo com os colegas aqui, de como fazer essas articulações, de como buscar esses recursos para Pinheiro Machado. E hoje o Matheus já fez o anúncio, eu quero reforçar o anúncio, que também fizemos parte juntos, que temos 120 mil reais destinados à saúde e que vão acabar revertendo para os nossos estudantes. Foi um compromisso do deputado Pompeu, de um acordo que ele fez com o prefeito. Então, ficamos muito felizes que a política partidária, por horas, fica de lado, não interessa o partido, interessa a comunidade, como em algumas outras missões que estamos fazendo juntos aqui, independente de qualquer partido que seja. Mais importante para nós é a comunidade, mais importante é Pinheiro Machado do que qualquer partido político. Então, essas uniões precisam acontecer. Então, fica um agradecimento ao prefeito, um agradecimento ao deputado Pompeu, e o Matheus, que foi o principal elo dessa articulação. Fiz parte, mas o mérito maior até é do Matheus. Então, eu acho que nós estamos num caminho bom de buscar recursos e tem horas que temos que esquecer a parte política e temos esquecido quando é necessário. Importante é a comunidade de Pinheiro Machado caminhar, ter perspectivas de melhora e principalmente dos nossos servidores. Eu reforço e termino hoje aqui reforçando o que eu tenho dito. Rogério, nós como servidores públicos, Vivi também, servidora pública também. A melhor ferramenta
de qualquer gestor municipal é o servidor público. Nós temos batido bastante aqui, meu Cássio, no servidor público, porque é importante, gente. O servidor público é de importância fundamental para a existência de qualquer máquina pública, mas no caso do município do porte do nosso, mais ainda. Então, por isso, às vezes o pessoal questiona, defende tanto o servidor público. Primeiro, o compromisso de campanha. E segundo, a importância. O servidor público é a mola mestra do serviço público, principalmente numa cidade do tamanho do porte de Pinheiro Machado. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa semana. Muito bem, boa noite. Com a palavra, vereador Cássio Câmara, do PP. Cumprimentar novamente o nosso presidente, o pessoal que nos assiste aqui na plateia, o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Presidente, eu entrei com um requerimento junto ao DENIT, até eu discordo um pouco do Jaime, eu acho que papel é fundamental. Tem que deixar registrado. Aprendi muito com o Renato. O Renato sempre diz isso aí, eu digo que a vida, André, é uma eterna escola, tu vai sempre aprendendo. A escola da vida é muito importante. E o Renato sempre disse, eu comecei, porque às vezes a pessoa diz, olha, ninguém fez nada. Não. No momento que passa o requerimento, independente de ter sido eu, é a casa. Nós estamos buscando resposta, sim. Porque quem está nos pedindo é a comunidade, é aquele pessoal que precisa trazer adubo, é aquele pessoal que precisa tirar gado agora em início de outubro, caso que venha aí o plantio de soja, precisa trazer insumo, Renato, e não tem garantia. E os atalhos que tem hoje, que o pessoal está pegando no interior de Piratini, não comporta. Conversava com o Renato, que é caminhoneiro aí, nessa vida longa aí de caminhoneiro, não tem, André. Agora, essa semana mesmo que passou, um caminhão virou ali, matou metade do gado, porque o rapaz botou no GPS, não conhecia o interior, Vivi, e não, quando viu, era uma descida e não conseguiu. Eu digo, o interior, para quem está caminhoneiro, é muito complicado, ainda mais quem não conhece, André. Então, isso aí é um caos. E aquelas escoras que botaram aquilo ali, parece até coisa de Playmobil, né? Pelo amor de Deus. Então, isso que nos preocupa. Foi feito um tempo todo, Gil, do Pará para botar umas escolas de Playmobil, que na primeira chuva entortou tudo, porque é um ferro que não precisa ser engenheiro para ver que não ia sujeitar. E aí a ligação toda aqui do Rio Grande do Sul, a região sul. E outra coisa mais importante, a gente tem visto, Renato, muitos caminhoneiros tentar passar. E aí eu digo assim, as pessoas falando muito dos caminhoneiros, mas estão tentando, que absurdo. Mas às vezes, André, a pessoa chega, não conhece a região. Chega ali, se depara, e agora o que eu faço? Até para manobrar uma carreta ali, né, Renato? E a pessoa, acho que tenta no desespero. Mas aí torna outro passivo. A gente corre o risco de uma hora estar interrompido total, por causa desse absurdo do DENIT, e as ambulâncias. E se vem uma pessoa que precisa, às vezes o tempo da vida e da morte, é esse percurso aqui até Pelotas. O tempo é que vai definir se tu vai morrer ou vai sobreviver. E aí, Vivi, ele tem que pegar um atalho. Ele tem que voltar, Renato, para uma estrada de chão. E se está nesses dias chuvosos, que todos nós sabemos que a primavera é chuvosa. Sempre foi. Setembro é chuvoso. E aí? Pode ser um de nós que precisa. Então, é terrível. Tem que tomar uma providência. E eu não vejo, André, o governador falar nada. Não vejo, Gil, o governador é de Pelotas. Ele nunca se manifestou a respeito dessa ponte, Rogério, da BR-293, Vivi, que está nos deixando de Piratini para lá, todo mundo ilhado. Eu não vejo. Não vi nunca ele dar um manifesto, pressionar o DENIT. Olha, os deputados, nós já entramos em contato com o Afonso. O Afonso está pressionando, tenho certeza que o André vai falar com o Marenco, com o pessoal. Nós temos que unir força, sim. Agora é um absurdo. Se demorou 40 dias de botar aquelas escolas, tu imagina agora para fazer uma solução definitiva. Mas, enquanto isso, quem paga o pato é a comunidade. E todos nós precisamos passar ali. Todos nós podemos precisar passar ali naquela ponte. Então, foi por isso o requerimento que a gente está pleiteando. Também fiquei faceiro com o pessoal desportista, à volta do campeonato de campo, e eu vou fazer um pedido, ia fazer documental, não deu tempo, Rogério, que o prefeito faça uma doação, Renato, daquelas cadeiras que foi tirada do teatro, que está lá embaixo, tirada lá no galpão, para o vestiário do Luziorde.
Fica bonito, André. Se vai ter o campeonato municipal lá no Luziord, ajuda o campo do Luziord. Está lá parado as cadeiras lá, as cadeiras boas. E o vestiário do Luziord, os vestiários estão 50 sem cadeiras, com uma série de problemas. Então, eu faço um pedido às cadeiras e também aquela tela que foi retirada do campo, para botar lá, que também está com problema. Está lá parada, está lá tirada, lá no galpão, não está servindo para nada, e vai servir para a nossa comunidade praticar o esporte, até porque lá vai ser o torneio de futebol de campo. Então, fico a esse pedido, não deu tempo de registrar, até foi o pessoal do Luziord que falou comigo, e eu acho muito importante, vai ajudar a nossa comunidade. Também eu fiz um pedido, uma proposição a respeito ali da ponte do Pasto Coelho. Quem passa ali sabe, aquela ponte está com um problema sério nas laterais. Ela está o tipo de um bacião, Renato, e muitas vezes não tapa a ponte, mas a correnteza, por estar bem mais baixa as laterais, impede toda a nossa serra lá, eu digo nós que a gente é morador dali, de sair, Rogério. E aquela serra ali, o principal acesso é pelo Pasto Coelho. Então nós ficamos Pasto Coelho, Libânia, Segundo de Piratini, Serra das Asperezas, é todo mundo ilhado. Então eu fiz um requerimento pedindo para o Anselmo para colocar cascalho ali, para poder levantar novamente as laterais, para evitar o transtorno que está nos causando, que qualquer chuva, ela passa nas laterais, a correnteza é forte e não dá para passar de carro. Quem não conhece o arroio não dá para passar, porque fica forte, fica muito complicado. Foi um pedido também que eu fiz. E para encerrar, essa semana que passou, uma senhora me chamou para entregar uma das plaquinhas que tinham arrancado das ruas, né? E aí eu fiquei perguntando, André, mas será que o ato de vandalismo é só Pinheiro? Não, me causou surpresa, Gildo. Pedro Osório Cerrito estava ia inaugurar um complexo esportivo esta semana, André. No final de semana, depedaram, quebraram os vidros e arrancaram as portas. Piratini, há pouco tempo, botaram fogo nos contêineres ecológicos, que é para o pessoal botar o lixo para ajudar a limpeza da cidade. Em Pelotas, os contêineres não param mais também. Quando não é colocado fogo, eles viram. Então, eu não sei, é cultural. Sabe, o que leva uma pessoa a arrancar uma plaquinha só por arrancar e botar no chão? A gente vê metade das plaquinhas no interior, tão importante a sinalização, principalmente agora, ali para o Passo do Machado, arrancaram até a base. Sem contar que é um prejuízo para os cofres públicos que todos nós pagamos, e é furto. É furto ao patrimônio. Porque aquilo ali é do município e é nosso. Então, eu não sei o que leva, qual é o prazer de destruição. O que leva uma pessoa a destruir. E vocês podem olhar, as plaquinhas estão quase todas arrancadas, tiradas, sumidas. E é um crime, porque as mesmas pessoas que falam, às vezes, em Pinheiro que não tem, que nem é organizado, nem é arrumadinho, vão lá na serra e dizem, tudo arrumado, os canteiros floridos, as ruas todas com identificação. E não é de agora, Gildo. Eu me lembro que o meu pai, quando foi vice-prefeito, em 98, botou 200 mudinhas de flor no canteiro de Bagé e 200 no de Pelotas. Lá no de Bagé, no segundo dia, já estavam levando as mudas. Estavam levando embora. Então, tá aí. Então, eu digo assim, é a minoria, claro que é, mas esculhamba com a nossa cidade, estraga a nossa cidade. Então, tomara que um dia, Renato, tiver tudo monitorado, vídeo de monitoramento, porque aquilo que o doutor Adoniran disse, o promotor, tem que ter multa pesada. Furto, depredação do patrimônio público, porque todos nós tem que ter multa pesada, e tem que ser para doer no bolso para começar a educar. Só assim, talvez, um dia a gente fique com a mentalidade, né, lá de cima da região norte, porque lá cuida, lá tu não deixa nem cair uma balinha, um papel de bala. Então, seria isso, presidente. Muito obrigado pelo espaço. Muito bem. Ali no Colégio Manuel tem uma placa que foi arrancada, está lá no colégio, lá para entregar para o secretário. Eu estava em Nova Petrópolis, saí do restaurante, Cássio, tinha uma casinha do botijão de gás aberta, eu fui lá avisar o restaurante. Não, fica assim mesmo. Aqui tinha 2 botijões de... Se é na nossa região, não dura, acho que uma noite. Vereadora Vivian Alves com a palavra.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que estão aqui no nosso plenário, as pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais. É triste, Cássio, isso aí que tu colocou, e aí, Jocelaine, sempre fica um chamado para nós, professores dos anos iniciais, que se a gente não mudar a cabeça dos nossos alunos, é o que, né, a gente espera que o futuro seja melhor. E a gente passa tanto trabalho, eu cuido tanto até de um lápis na aula que eles, de uma ponta de lápis que eles colocam no chão, que a gente diz, não, coloca no lixo. Só que as nossas 4 horas não são suficientes para a gente ver, e é só a região. Se a gente for pensar, é só a nossa zona sul que é assim. Na Serra, que o Cássio falou, a gente não se anima a colocar um fio de cabelo no chão. Tudo é impecável, as pessoas de manhã estão varrendo a frente da sua casa, ninguém coloca lixo, todo mundo respeita, os jardins lindos, como a gente queria isso para nossa, né, para nossa cidade, e a gente sabe que não tem, mas a gente não vai desistir, a gente segue a luta. Quero falar um pouquinho também da semana passada, na quarta-feira passada, o vereador André esteve aqui conosco, o vereador Cássio, a gente teve o nosso evento do Agosto Lilás. Primeiramente, um agradecimento muito especial à Escola Manuel Lucas Prisco, que esteve presente com os alunos aqui. A gente fez o convite às escolas todas do município que, né, teriam aula com o turno pela manhã, mas a única escola que veio foi o Manuel. Mais uma vez, eu fiz um agradecimento à Kátia, que é sempre parceira. E, infelizmente, as mulheres, né, que a gente queria que estivesse aqui nos ouvindo, não vieram, mas a nossa reunião foi transmitida através das redes sociais e acredito que a nossa conversa chegou até lá. Tivemos aqui a presença do nosso promotor, doutora Adoniran, da doutora Letícia, nossa defensora pública, da nossa querida coronel Carla, que foi excelente, né, Cássio, a fala dela. As pessoas depois me disseram, eu escutaria ela a manhã inteira falando e não ia me cansar. Uma fala, né, nos apresentando dados, mas uma conversa boa, uma fala boa. Também o nosso delegado Guilherme. Foi uma manhã eu acho que foi muito valiosa a manhã, a gente conseguiu chegar nos alunos e eu acho que foi assim de fundamental importância. E a gente falou muito da função de não ter um mês específico para a gente ter que comemorar, não é nem comemorar, né? É a gente falar da conscientização da violência contra a mulher. O ano que vem, a Lei Maria da Penha faz 20 anos, e eu estive quinta-feira em Candiota, lá participando do evento a convite da vereadora Uda, e na minha fala eu ainda disse que bom que o ano que vem a gente não tenha nada para falar no Agosto Lilás, que essa violência tenha sido combatida, que a gente consiga fazer com que as mulheres denunciem mais, que elas procurem ajuda. A gente tem no município, a gente construiu, né, Rogério, tu enquanto vice-prefeito, eu enquanto secretário de assistência social, a gente construiu políticas públicas para as mulheres. A gente construiu a rede de proteção, de defesa às mulheres. A gente construiu a Patrulha Maria da Penha, que são ferramentas que a gente consegue chegar até essas mulheres. E que as mulheres percam a vergonha, que denunciem, que não fiquem se escondendo dentro da sua casa. Elas precisam procurar essa ajuda. Vivi, o que me chamou a atenção é que os jovens que estavam aqui, como prestaram atenção? Sim. Porque a fala dos convidados foi maravilhosa, a gente via que eles estavam refletindo. Isso é muito importante, né? Muito importante isso aí. Uma boa colocação do vereador Cássio, eu ficava olhando, assim, eles estavam prestando atenção, realmente, eles ficaram todo o tempo aqui prestando atenção. E foi uma manhã, assim, eu saí gratificada, né? Foi muito bom. Também, falando um pouco, né, uma das minhas pautas é a mulher, e a outra é a segurança, e estamos juntos, a pauta é dessa casa, né, não é da vereadora, é dessa casa. E a gente teve muitos avanços, tivemos a nossa comissão temporária aqui, tivemos, né, a vereadora André, os 2 efetivos, vamos continuar essa luta, já estamos com o juiz titular também aqui na nossa comarca, também diz que o juiz já chegou trabalhando muito, diz que muitos processos que estavam parados andando, a doutora Letícia ali me falou que está andando, ele chegou com, né, um jovem, é da cidade, vai ficar aqui, não tem pretensão, e é o que a gente conversou, e o vereador André, que essas pessoas sejam daqui, para elas não quererem, para não irem embora depois. E agora, então, um chamamento, né, a toda a comunidade, no dia 25 de setembro, às 18 horas, aqui no plenário, a gente vai ter uma reunião com a empresa para a gente falar desse cercamento eletrônico.
A princípio, eu e o vereador André, semana que vem, iremos a Dom Pedrito para conhecer, porque lá já tem. E convidamos toda a comunidade, as gurias vão fazer e levar o convite até as empresas, até os bancos. A gente quer um chamamento para a comunidade estar dentro da casa do povo para a gente discutir. Hoje temos efetivo, não é suficiente, mas no momento é o que temos e não temos notícias boas de que possa aumentar. Então, hoje é o cercamento eletrônico. A gente viu, e o vereador Cássio ainda aquele dia comentou aqui, até falou ali com o comandante Maicon, a gente sabe que está acontecendo muitas coisas na cidade, né? Durante a noite. Então, o cercamento eletrônico hoje, no momento, seria a solução. Esse cercamento, ele não sai tão caro para o município, só tem acesso a essas imagens as forças de segurança. Então, se a Brigada Militar precisa saber de alguma coisa que aconteceu na rua 7 de setembro, às 18 horas, só ela vai ter acesso a essas imagens da câmera. Então, não precisa ter aquele centro montado, onde daí já exige, né, um profissional lá. Então, vamos conhecer o projeto de Dom Pedrito e dia 25 a gente clama que a comunidade venha até o plenário. A gente precisa ouvir a comunidade e essa casa está aberta para que a gente, então, a empresa vai vir apresentar o projeto para o município. Amanhã, então, estaremos na Expo Inter, fazendo o lançamento da nossa 42ª Feovelha, um evento importante, é um dos eventos mais importantes do Estado, e com certeza a Feovelha, não puxando e não sendo bairrista, é o maior evento da região. Então, amanhã, às 14h30, no auditório da Farsul, vamos estar com as nossas soberanas, então, fazendo o lançamento na nossa 42ª Feovelha, que nós já estamos com ela praticamente toda organizada e promete, vereador Cássio, ser maior ainda. A expectativa é grande e estamos trabalhando para que ela seja maior ainda do que foi esse ano. Semana que vem também, a convite do prefeito, eu estarei em Brasília, juntamente com a comitiva da região, Gildo, para tratar de uma pauta importante, não só para Candiota, como para a nossa região, que é os impactos, né, do encerramento das atividades da usina termoelétrica Candiota 3. Ela não vai afetar somente Candiota, ela afeta toda a região, e eu tenho recebido mensagens dos outros empresários ali de Candiota que já estão sendo lesados, né, com essa notícia. Então, foi de emergência, falei com o presidente, eu disse, eu preciso ir, né, a gente precisa que essa casa esteja representada lá. Então, estarei durante a semana lá cumprindo, e é uma pauta importante para a nossa região. Hoje, vereador Cássio, finalmente, e como diz um amigo meu, pasmem, hoje, então, saiu finalmente a licitação do primeiro lote da 265. A empresa ganhadora foi a construtora pelotense. 10 quilômetros, 35.350.000. Foi o lance, né? Várias empresas participaram e foi a construtora pelotense a vencedora. Nós estamos, e como disse esses dias o vereador Jaime, eu fiquei pensando muito bem, quilômetro zero da 265 em Pinheiro Machado. Só que a coisa começa de trás para frente, né? Terminaram São Lourenço, Canguçu, e agora vão fazer Canguçu, Piratini, e Pinheiro Machado a gente conseguiu incluir no 4º lote. Então, a recém foi listado o primeiro lote, agora vai ser listado o segundo lote, que é Piratini, Canguçu, o terceiro lote, que é Cancelão ali, e o 4º lote vai ser o quilômetro zero. Não tem muita explicação, vem vindo de lá para cá. Mas já é uma esperança, e a gente tem conseguido ali, pedindo muito, pelo menos a manutenção da 265, e eles vêm fazendo essa manutenção. Hoje, para nós, seria o caminho. Encurtaria para que a gente saísse lá na 392, né? Lá na estrada da produção, e que a gente pudesse... Eu estou com pedidos parados dentro da loja, porque eu não posso pedir, eu não tenho transportadora para cá. Não tem como passar ali. E hoje ali encurtaria, né, tanto o nosso caminho, se a 265 pelo menos tivesse toda ela asfaltada. Inclusive para Porto Alegre, né, Vivi? Diminuiria um monte a... Sim, tu sai lá em São Lourenço. Tu vai daqui até São Lourenço ali, tu já tá em Porto Alegre praticamente. O vereador Jaime ali falou do PL 65 e ontem o vereador André, depois a gente conversou ali com o prefeito,
A gente discutiu ontem na comissão, eu estava até com o relatório pronto e optei por não apresentar, porque a gente conversou e eu acho que a nossa comissão e a nossa conversa entre os vereadores, aqui não tem oposição, nós somos todos colegas. Né? Levei ali o seu pedido e o prefeito nos informou que essa lei já é a lei que está em Brasília, já está lá no BRDE com valor liberado, só esperando, então, né, o trâmite do projeto nessa casa. E se a gente parasse tudo e fizesse uma lei como a gente tinha colocado, nós vamos trancar todo o projeto. E aí vai voltar para a estaca zero e sabe lá se a gente, né, vai ser contemplado. Então, eu vou deixar o relatório, como eu não vou estar segunda-feira, para um dos colegas apresentar para mim na comissão, para que a gente possa tocar esse projeto. Também, eu já apresentei na reunião da fábrica, e eu sempre falo da informação, né, que nossa comunidade precisa de informação. Eu lancei mais um material informativo que fala dos benefícios eventuais, que são os direitos, né, que as nossas pessoas da comunidade têm. Esses dias aconteceu um caso de uma menina entrando na prefeitura desesperada, ela não sabia o que fazer porque ela precisava do auxílio funeral. Então, está aqui na bancada à disposição da comunidade para que pegue, para que se informe. Isso aqui é aquilo que eu falei lá na fábrica. A gente está devolvendo para vocês o imposto que é pago. São direitos que vocês têm e que o município precisa cumprir. Seria isso hoje, presidente. Obrigada pelo meu espaço e uma boa noite a todos. Muito bem, Vivian. Parabéns pelo evento, foi muito bom. Quero fazer uma utilidade aqui pública, então, o campeonato de futebol de campo tem a sua inscrição até o dia 22 de setembro. Então, os times aí se preparem com 4 modalidades: juvenil, veterano, e tem o famoso primeiro e o segundo, né? Também está aberto e em seguida já vai abrir inscrições para o futsal. Então, quero dar essa informação aí. Também dizer, né, salientar o que o André disse aqui, o prefeito deixou aqui bem claro que ninguém vai perder sobre a insalubridade e que será retroativo ao início de agosto, 1º de agosto. Tá? E que também o vale, todo mundo que tem o seu vale que não utilizou, aquele valor vai ficar retido e vai ser utilizado no próximo contrato. Há essa possibilidade de colocar na conta. Há um problema aí sobre as pessoas que não estão mais no quadro do funcionalismo, por isso há necessidade de ter um outro cartão. Isso aí acho que não ficou bem claro ontem, né? Mas tem pessoas que não estão no quadro mais e que ainda têm vales atrasados para receber. E aí, por isso que precisa ter um cartão para que as pessoas possam também receber. Não pode dividir quem é ativo e quem está ainda, quem não está mais na prefeitura. Tem que ser um cartão só. Por isso essa preocupação também de não passar como nós tínhamos pensado, ficar sem cartão, mas ficar direto na conta. Tá? Mas o importante é que o servidor pode ficar bem claro que o seu valor que não foi utilizado ainda terá acesso depois. Então, desejo uma boa noite a todos e até terça que vem, se assim Deus permitir. Declaro encerrada essa sessão.